Eu oro. Okay. É, Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença, primeiro para pedirmos perdão pelos nossos pecados, porque nós falhamos e erramos, mas fomos salvos pela graça e merecida de seu Filho Jesus Cristo, e da qual nós somos eternamente gratos por tão grande salvação que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor abençoe mais uma aula, que possamos aprender mais da tua palavra, mais da tua fé, e que possamos cada vez mais estarmos mais próximos e mais semelhantes ao Senhor. E assim nós oramos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e na vida do Dr. Derek. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amen. Uh, this first topic is my favorite one to talk about with non-Christians. Esse tópico é o meu favorito para conversar sobre com não cristãos. And they'd like to talk with me about it because everyone wants to know where they go when they die. E eles também gostam de falar comigo sobre esse tópico porque todo mundo quer saber para onde vai quando morre. And there are many different opinions in our world today about the afterlife. E há muitas opiniões diferentes no nosso mundo hoje em dia sobre o pós-vida. But I would say that 99% of them fit into one of six categories. Mas eu acredito que 99% deles se encaixa em uma dessas 6 categorias. The first one is called materialism. A primeira é chamada de materialismo. It's the easiest one to talk about. É a mais fácil de se conversar. Because basically, when you die, that's it. There is no afterlife. Porque basicamente, quando você morre, é isso, não tem pós-vida. So nothing survives from the human person beyond this life. Então, nada sobrevive da pessoa humana para uma outra vida. The second theory is called paganism. A segunda teoria é o paganismo. And in this theory, when the person dies, an ethereal form of them goes to another world called the underworld. E aqui é quando uma pessoa morre, uma forma etérea dela vai para o submundo. And in this underworld, there are some overlapping occurrences with this life. E nesse submundo há algumas ocorrências que se sobrepõem a essa vida. But that only occurs at the whim or the desire of the princes or gods of that underworld. Mas isso só acontece de acordo com os desejos ou disposições dos príncipes ou guias desse submundo. Also, the only place where death occurs is in this life, and it does not occur in the underworld life. E também o único lugar onde a morte acontece é nesse plano, e a morte não acontece novamente no submundo. So once you die and go to the underworld, that is your permanent existence for eternity. Então, uma vez que você morre e vai para o submundo, essa vai ser a sua existência permanente pela eternidade. The third theory is reincarnation. A terceira teoria é a reencarnação. And this is what I like to call it the recycling theory of the afterlife. E eu gosto de chamar ela de teoria de reciclagem da pós-vida. The body, of course, is the material presence of life. O corpo, é claro, é a presença material da vida. But the soul is eternal and does not die. Mas a alma é eterna e não morre. So in reincarnation, when the body dies, the soul is simply recycled into another human material life. Então, nessa teoria, a alma não vai morrer, ela simplesmente é reciclada nesse novo corpo, num pós-vida. If a person has not lived a good life as a human, sometimes they'll come back as an animal or a plant or something like that. E se a pessoa não foi uma boa pessoa enquanto humano, ela pode acabar retornando como um animal, uma planta ou algo assim. But if they lived a good life in their previous body, they might get an existence that is better, healthier, maybe more prominence in the world.
Mas se eles foram boas pessoas, eles podem retornar com uma vida melhor, com mais saúde, com mais proeminência, coisas assim. And this recycling occurs over and over and over again. E essa reciclagem ela acontece de novo, e de novo, e de novo. So in materialism, when everything dies, then this life ceases to exist. Então, no materialismo, quando alguém morre, então a sua vida nesse mundo para de existir. And in paganism, when everything and everyone dies and goes to the underworld, then this world and the life that it is ceases to exist. Já no paganismo, quando essa pessoa morre e vai para o submundo, então essa vida para de existir, a que ela teve antes. Reincarnation, however, says that there is no underworld, there is no life or existence outside of the one we have. Agora, a reencarnação ela diz não existe um outro mundo, outro plano além do que nós temos. And therefore, this life, because souls are just recycled over and over again, this existence never ends. Então, nessa vida, porque ela está reciclada de novo, essa vida nunca acaba. So those first three are kind of fit into a materialistic type of afterlife. Então, esses três, eles se encaixam em um tipo de pós-vida materialista. Okay? The next three are a little bit different from that. Os três seguintes são um pouco diferentes disso. In pantheism, it says that death doesn't change anything except your perception. No panteísmo, diz que a morte não muda nada, exceto a sua percepção. So once you die, your perception changes, and that changes how people see you and perceive you. Então, uma vez que você morre, a sua percepção muda, e isso muda como você vê as pessoas e como as pessoas te veem. And people who have not died and undergone this change of perception, they can't see the people who have made the transition. E as pessoas que não morreram e não passaram por essa mudança de percepção, elas não podem ver as pessoas que passaram por essa transição. The fifth theory is called immortality. A quinta teoria é chamada de imortalidade. Now, this theory is different from what we refer to in Christianity as immortality. Essa teoria é diferente do que nós referimos no cristianismo como imortalidade. And in the immortality theory, the soul indeed survives, but the body dies and it is not reincarnated and it is not reproduced. Porque nessa teoria a alma sobrevive, mas o corpo morre, ele não é reencarnado ou reproduzido de nenhuma forma. So also in immortality, there is no underworld or other world in which the soul goes to. E na imortalidade também não há um submundo ou um outro mundo para onde a alma vai. But the immortal soul simply roams the earth forever and ever. Mas a alma imortal simplesmente habita o mundo para sempre e sempre. The last one, the sixth one, is the Christian view of immortality, and it's called resurrection. A sexta é a visão cristã da imortalidade, que é chamada de ressurreição. So in the resurrection, the soul indeed survives, but it is reunited at a later time with the same resurrected body. Nela, a alma sobrevive, mas ela é reunida ao seu corpo ressuscitado num ponto depois. And that resurrection occurs at the end of our current age of the world. E essa ressurreição acontece no final da nossa era atual do mundo. And so if we were to put it in a simplistic category, Então, se nós fôssemos colocar em uma categoria simplista, the first age would be the age of the Garden of Eden. a primeira era seria a era do Jardim do Éden. The second age would be the age of the law. A segunda era seria a era da lei.
And then the third age would be the age of salvation, E a terceira era, a era da salvação. with the fourth and final stage being our age being the age of the resurrection. Com a quarta e quinta estágio sendo a ressurreição. So currently we are in the age of salvation, and the other two ages have passed, and the age of resurrection is yet to come. Então, nós estamos atualmente na era da salvação, as duas outras eras já se passaram e vamos para a era da ressurreição. Understanding these six is really important for the rest of this part of the lecture. Entender esses 6 pontos é importante para o resto da nossa aula hoje. So I want to go ahead and pause and see if you have questions about these 6 theories. Então, eu vou dar uma pausa aqui e ver se alguém tem dúvidas sobre essas 6 teorias. O Dr. Derek falou que nós estamos atualmente na era da salvação, é isso mesmo? Did you say that we are currently on the era of salvation? Is that right? Yes, we are in the age of salvation, meaning that salvation is available to humanity. We are no longer in the law, but we have not reached the age of the resurrection. Então, isso mesmo, né? Estamos na era da salvação, não estamos mais na era da lei, mas ainda não alcançamos a era da ressurreição. And the naming of those ages is unique to me. There's not any other theologian or professor that I know of that puts the ages in that manner. E essas eras, como eu coloquei, essa nomeação, são particulares de eu estar falando para vocês agora. Não há um outro acadêmico ou teólogo que tenha usado essa nomenclatura. And the reason I came up with those 4 ages because those are the ages of the redemption of humanity. E o motivo de eu ter separado essas eras são porque são as eras que contam o arco da redenção da humanidade. So in the age of the Garden of Eden, no redemption is necessary. Então, na era do Jardim do Éden, não há redenção necessária. In the age of the law, redemption comes in the form of obedience, perfect obedience to the law, which is not possible. E na era da lei, a redenção vem através da perfeita obediência à lei, que não é possível. In the third age, the age of salvation, redemption comes through a proxy, and that proxy is Jesus Christ. E na terceira era, a era da salvação, a redenção vem através da figura de Jesus Cristo. And while his resurrection occurs during the age of... Já mandei para você. What? I think he didn't mean to speak. Go ahead. Okay, and so while his resurrection occurs during the age of salvation, E enquanto a ressurreição de Cristo acontece durante a era da salvação, his resurrection was not necessitated by the need for redemption. a sua morte não foi necessitada por uma necessidade dele de redenção. And so the age of resurrection doesn't occur until the resurrection is realized in the human experience, not in Jesus Christ's experience of resurrection. Então, a era da ressurreição só começa quando ela acontece na experiência humana e não na experiência que Jesus Cristo teve. Other questions? Outras perguntas? Eu tenho uma só. Dessas 6 teorias, dá para ver que a alma tem sempre um caminho, até no materialismo, do nada sobreviver, mesmo assim ela vai por nada, né? Ela é extinguida. Queria só, de uma forma simples, que ele explicasse a questão do panteísmo e da imortalidade. A questão aonde a alma vai, fica, ou deixou de ficar. He notices that on the theories, the soul has always a path, a way to go. Even materialism, the soul goes to nothing, right? So it goes to somewhere. Right, ceases to exist. So he would like you to explain a little bit more about pantheism and mortality. Where does the soul goes, or where does it stays on these 2 theories? Okay, that's a good question. In pantheism, when you die, your perception of the world around you changes. That's how they define death in pantheism.
Essa é uma boa pergunta. No panteísmo, quando você morre, a sua percepção das coisas ao seu redor mudam. É assim que eles definem a morte. For example, when a child sees something, it doesn't understand it, and so therefore it does not remember what it has seen. Por exemplo, quando uma criança vê algo que ainda não entende, ela não lembra-se do que acabou de ver. They might see a bright sun, but they don't know it's the sun, and they don't know what they've seen. Eles podem até ver um sol brilhante, mas eles não sabem que é o sol, eles não sabem o que eles acabaram de ver. They also don't have any perception of letters or even of sounds. They have to learn those things. Eles também não têm percepção de letras nem de sons, eles têm que aprender essas coisas. And so in pantheism, death is merely a transition from one level of enlightenment to another level, which is more enlightened, more aware. Então, na percepção deles, a morte é apenas uma transição de percepção de um nível de iluminação, de esclarecimento para outro, de consciência. So in pantheism, at death, the body sheds its external, or the soul sheds its external body. It no longer needs it to see and to hear and to speak. Its perception has been changed. Então, dessa forma, a alma não se prende mais ao seu corpo externo, pois não precisa mais dele para ver, ouvir e etc., porque está nessa nova percepção. That was probably as clear as mud, right? Isso provavelmente foi tão claro quanto lama, né? Olivia, pergunta aí para o professor se o materialismo é o mesmo que a teoria do aniquilacionismo. He would like to know if materialism is the same as annihilation, the Yes. same theory. Yes. See. Sim, é a mesma. Eu tenho uma pergunta. Ok. Pode falar. O Dr. Derek falou sobre a era da salvação. Existe outro termo para essa era? Ou ela só tem esse termo? Por exemplo, era da graça ou era da salvação, algo assim? Obrigado. You spoke about the age of salvation. He would like to know if there is another name for that age, like the age of grace or some other different name for it being referred. It could be the age of grace, but the age of grace is also could be called the age of the Gentile. Okay, there are different, but those names do not refer to redemption. Pode sim ser considerado como a Era da Graça. Yeah. Também tem o nome de Era dos Gentios, né, pode ser referido, mas esses dois nomes não têm uma relação com o arco de redenção, por isso prefere o nome da salvação. For example, the age of grace would end at Revelation 3 when the church is no longer present the age of the Gentile would end at Revelation 3 when the church is no longer present on earth. Por exemplo, a Era dos Gentios acabaria em Apocalipse 3, onde a igreja não está mais presente na Terra. And the age of grace also ends at that point because the church is the vessel through which the grace of God comes to humanity. E a Era da Graça também acabaria nesse ponto, pois acabaria o momento onde a graça de Deus está sobre a humanidade. Primarily through the proclamation of the gospel and the work of the Holy Spirit. Principalmente pela proclamação do Evangelho e a ação do Espírito Santo. Okay? The church began when the Holy Spirit was sent to dwell within believers. Essa era começa quando o Espírito Santo foi enviado para habitar entre os crentes. And that technically is the beginning of the age of grace. Isso é tecnicamente o começo da Era da Graça. So when the church is raptured out, removed from the earth, the age of grace ends. Então, quando a igreja é
arrebatada, essa era da graça acaba. However, we know that those who persevere through the trial, through the tribulation, will be saved by their obedience. Mas também sabemos que aqueles que perseverarem através das tribulações serão salvos através de sua obediência. So salvation is still available to them, just not through the grace given through the church or the age of the Gentiles. Então a salvação ainda está disponível para eles, só não através da graça e não pelos mesmos meios da era dos gentios. So the age of salvation transcends the age of the Gentile, the age of grace, and the age of tribulation. It transcends those three. Então a era da salvação, ela transcende a era dos gentios, a era da graça e a era das tribulações. Ela está transcendendo as três ao mesmo tempo. We have time for one more question if somebody has one. Nós temos tempo para mais uma pergunta, se alguém tiver uma. Doutor Derek, Sim. eu acho que me passei aí em algum ponto, mas não sei se eu entendi correto. Me perdoe aí. Talvez tenha dado alguma falha na Matrix aqui. Observe. O senhor disse que aqueles que permanecerem obedientes, eles serão salvos através da sua obediência, correto? Significaria dizer que, após o arrebatamento da igreja, aquelas pessoas que não entregaram a vida a Cristo, essas pessoas elas teriam uma espécie de chance de salvação? Não sei se foi isso que eu entendi. He thinks he got confused a bit on your last explanation about the rapture and the Okay. tribulation age. Okay. He thinks you said that those who stay obedient after the rapture would have the chance to be saved by their obedience. So they will have the chance of salvation after the rapture. Is that correct? That is correct. Sim, isso é correto. Just as there was the chance of salvation by obedience during the age of the law. Assim como havia chance de salvação por obediência na era da lei. Okay. Correto. You see what I'm saying? So the age of the law and the age of the tribulation are similar with respect to redemption. Então, a era da tribulação e a era da lei, elas são similares no que diz respeito a essa redenção. The difference is that in the age of the law, sin had not been atoned for, and in the age of tribulation, it has been atoned for. A diferença é que na era da lei, o pecado não havia sido perdoado, enquanto na era da tribulação, isso aconteceu. And in the age of the law, salvation would come through obedience to the law. E na era da lei, a salvação vinha através da obediência à lei. And in the age of the tribulation, salvation comes by obedience to faith in Christ. E na era da tribulação, a salvação vem através da fé, da obediência à fé em Cristo. Okay? But in both cases, the Holy Spirit is not involved with the human saying that obedience. Mas em ambos os casos, o Espírito Santo não está envolvido na demonstração de obediência da humanidade. Doutor Derek, mais uma vez, por favor, perdoe a minha impertinência, só para eu entender aqui. Nós estamos dentro, pelo menos assim, vamos ver assim. O senhor, no momento, estaria falando isso dentro de uma perspectiva pré, meso ou pós-tribulacionista? E, para complementar, uma outra pergunta. O que o senhor me diz, no caso, sobre essa linha tênue? Eu estou achando uma linha muito tênue entre a pessoa estar sendo, aspas, salva pelos seus próprios méritos, quando ele, no caso, obedece, e não, assim, pela fé em Cristo Jesus. Me esclareça aí, tá? Porque para mim está uma linha muito tênue. É como se eu estivesse entendendo de que a pessoa
ela sendo obediente per si, ela seria salva. Só me dê um esclarecimento aí para eu não ficar pensando coisas aqui, por favor. He apologizes if he's being confused in that because he's trying to figure it out because it's Understand. looking like a subtle line. But he made kind of two questions together. Sure. First, if that perspective comes from a more like a pre or post tribulationist, and because he wants a clarification of this subtle line between the person being saved by their own efforts, because you're saying that they are going to be saved by their own obedience to it, and how salvation gets into this process. So for him, it's confusing because it sounds like a subtle line. Yes, yes, yes. I understand the confusion, and I appreciate the question for clarification. Entendo a confusão e eu aprecio a pergunta para esclarecimento. All salvation in any age is by grace through faith in Jesus Christ. Toda No question. salvação em qualquer era é pela fé através da graça em Cristo. Moses, Abraham, the church fathers, the sin debt had not been paid. Moisés, Abraão, os pais da igreja, os débitos do pecado não havia sido pago. But their faith, their trust, their obedience to God was credited to them as righteousness that comes from Christ. Mas a obediência deles foi acreditado como vindo de Cristo nesse momento. So their action shows a trust or a faith, obedience to the plan of salvation that God has for them through Jesus Christ, even though they didn't understand it or know it at that point. Então, essa fé, ela vinha através de uma confiança na salvação de Jesus Cristo, mesmo que eles ainda não soubessem disso, ou tivessem esse conhecimento naquele ponto. In the age of the tribulation, they once again are counting on their faith in Christ to be seen as righteousness, even though the salvation comes through the death, burial, and resurrection of Christ. E na tribulação, a sua salvação vem através da fé deles, de que em Cristo e do trabalho que ele fez, mesmo que a salvação venha através da ressurreição, morte e ressurreição de Cristo. So in both cases, the age of the law and the age of the tribulation requires human action of faith. Então, em ambas as eras, da era da lei e a era da tribulação, requer ações de fé. That faith is still in the work of Jesus Christ. Mas essa fé ainda é na obra de Jesus Cristo. We are able to do that in the age of salvation now. Nós somos capazes de fazer isso na era da salvação agora. And the Holy Spirit regenerates our spirit while we are alive. E o Espírito Santo regenera o nosso espírito enquanto estamos vivos. In the Old Testament, their spirits were never regenerated until after Christ's sacrifice. E na era da lei, seus espíritos nunca eram regenerados até depois apenas depois do sacrifício de Cristo. And in the tribulation, their spirits will not be regenerated until the second return of Christ or their death. E na tribulação, seus espíritos não serão regenerados até a segunda vinda de Cristo ou a sua morte. Does that help clarify somewhat the difference? Isso ajuda a esclarecer a diferença? Acho que ele travou. I think he froze. Yeah. Victor, are you he there? missed that explanation. Oh no. Oh, it is recorded. Huh? It is recorded. Oh, At that's least. true. Okay, I guess Victor is not he's not with us, right? I guess. I mean, he's there, but I don't think he is listening. We lost him. Okay. Okay. All right. Well, let's move. Victor, are you back? Victor, você voltou?
Deu bug aqui para mim, deu erro. Oh, yeah, he lost it. Yes. It was... Ah, Caiu, mas... did he hear? Oh, Você okay. ouviu a explicação? Deu para ouvir? Eu perdi aí pouco menos de um minuto, aí, acho que uns 40 segundos. Caiu Yeah. aqui. He Se just preocupe, lost não the ficou gravado. I'll try to summarize briefly. Okay, I'll Dessa summarize parte. briefly. he said he only lost like the last 40 seconds of it. Tá. Então, vamos Okay. aqui só para fechar, então. Então, quando o senhor diz, por exemplo, doutor, que quando a igreja for arrebatada, a era da graça acaba, mas a fé que permanecer naqueles que ficarem em Cristo e eles manifestarem essa fé através de sua obediência e obra, eles poderão ser salvos. É isso? Posso entender assim? So, from what he understood before he disconnected, is that when the church is raptured and the age of grace ends, but Yes. the ones that stays on their faith on Christ and they Yes. demonstrate their faith through their works, Yes. then they can have the possibility of salvation. Not because of their works, but because of their faith in Christ. E não por causa dos seus esforços, mas por causa da fé deles em Cristo. So I Da think the fé. part that he missed was in the Old Testament, there are in the age of salvation now, our spirits are regenerated the moment we believe. Acho que a parte que você perdeu é que na era que estamos agora da salvação, o nosso espírito é regenerado no momento em que acreditamos. In the age of the law, when they died, their spirits were not regenerated until the resurrection of Christ. E na era da lei, os seus espíritos não eram regenerados até quando Cristo ressuscitou. And in the age of tribulation, their spirits are not regenerated until either they die or Christ makes his second return. E na era da tribulação, seus espíritos não são regenerados até eles morrerem ou Cristo retornar. Correto, para mim tá bom. For me, it's good. Okay. All right, well, let's move on next to the 3 objections to the afterlife. Ok, vamos seguir para as 3 objeções à pós-vida. The first one has to deal with the consciousness. A primeira tem a ver com a consciência. If there is no brain activity, then there cannot be any consciousness, and therefore there is no life. Se não há nenhuma atividade cerebral, portanto não pode haver consciência, portanto não há vida. Okay? The second one is that the human person needs a body in order to have a life. So without a body, there is no life. A segunda é que uma pessoa humana precisa de um corpo, então sem um corpo não há vida. So the first objection is no consciousness, no life. Então a primeira objeção é sem consciência, sem vida. The second one, if you don't have a body, there is no life. A segunda é se você não tem um corpo, não tem vida. And the third one is based upon life requiring separate identities or separate bodies. E a segunda é que, como vidas separadas requerem identidades separadas. So if they don't have a separate body, they can't have a separate identity, and so therefore there is no life. Então, se eles não têm um segundo corpo, eles não podem ter uma segunda identidade e, portanto, não há vida. Okay? I now want to talk about the arguments for the afterlife. Agora eu quero falar sobre os argumentos para a vida após a morte. Okay? The first set of arguments come from the argument from authority. O primeiro grupo de argumentos vem dos argumentos de autoridade. Okay? This type of argument is the weakest in apologetics. Esse tipo de argumento é o mais fraco na apologética. So I'm just going to mention them to you, but I wouldn't waste a lot of time with these arguments. Então, eu vou mencioná-los para vocês, mas eu não perderia muito tempo com esses argumentos. The first argument from authority comes from consensus. O primeiro argumento de autoridade vem do consenso. And that simply goes like this. Whatever the majority of people believe, it's probably true.
E ele basicamente diz o seguinte, que o que a maioria das pessoas acredita é provavelmente verdade. And since the overwhelming majority of people believe in the afterlife, therefore the afterlife is probably true. E como a grande maioria das pessoas acredita no pós-vida, portanto a pós-vida deve ser verdade. The second argument from authority comes from sages or wise men. O segundo argumento de autoridade vem dos sábios. In this argument, the proof of authority moves from the mass or the majority to the few, the wise men. E esse argumento ele vem da maioria, ele difere da maioria, que é a massa, para os poucos, que são os sábios. And other than that, it's the same as the consensus. Mas, tirando isso, ele é o mesmo em prática do consenso. So whatever the sages believe is probably true. Então, o que os sábios acreditam é provavelmente verdade. Most of the sages believed in the afterlife, A maioria dos sábios acreditam no pós-vida. and therefore the afterlife is probably true. E, portanto, o pós-vida é provavelmente verdade. The last of the arguments from authority comes from the authority of Jesus. O último dos argumentos de autoridade vem da autoridade de Jesus. Okay? The afterlife exists because Jesus believed that it existed. O pós-vida existe porque Jesus acreditava que existia. And the only way to refute that is to say that Jesus was a foolish person. E a única maneira de ir contra isso é dizer que Jesus foi um tolo. And since no one, not even non-Christians, believe that Jesus was a foolish person, E já que ninguém, nem mesmo os não cristãos, acreditam que Jesus foi tolo, therefore the afterlife most likely exists. portanto, o pós-vida mais provavelmente existe. Then I want to move to a little bit stronger argument for the afterlife, Então, quero seguir para alguns argumentos um pouco mais fortes da pós-vida, and that's coming from reason. e que vem da razão. The first one is a physics law called the conservation of energy. O primeiro ele vem de uma lei da física chamada de conservação de energia. And that is matter cannot be destroyed, it can only be transformed. E ela diz que a matéria não pode ser destruída, apenas transformada. And so it's more likely that spirit is not destroyed than matter, Então é mais provável que o espírito não seja destruído do que a matéria, because the spirit is the essence of life. porque o espírito é a essência da vida. So therefore it is likely that the spirit is not destroyed. E, portanto, é provável que o espírito não seja destruído. A second argument from reason has to do with soul's simplicity. O segundo argumento da razão é a simplicidade da alma. Okay? And this argument begins with a statement. E esse argumento começa com a frase: If a soul dies, it has to either decompose or be annihilated. se as almas morrem, elas devem se decompor ou serem aniquiladas. Now, something that is not composed cannot be decomposed. Então, algo que não é composto não pode ser decomposto. And souls are not composed. You can't create and make one. Então, as almas, elas não são compostas, você não pode fazer uma. And so, therefore, souls cannot be decomposed. Então, portanto, as almas não podem ser decompostas. Nothing that exists in this life can be annihilated completely. Nada que existe nessa vida pode ser aniquilado completamente. Therefore, the complete annihilation of souls is not possible. Portanto, a completa aniquilação das almas não é possível. And since souls cannot be decomposed or annihilated, Então, já que as almas não podem ser decompostas ou aniquiladas, therefore souls do not die. portanto, almas não morrem. Another argument from reason is based upon God's justice. Um outro argumento de razão é baseado na justiça de Deus. God is just, Deus é justo
And therefore, as a just God, he deals justly with us. E, portanto, como um Deus justo, ele lida de forma justa conosco. However, life on earth is unjust in the short term. Contudo, a vida na Terra é injusta com seu curto prazo. Therefore, since God is just and this life is unjust, this life can't be all that there is. Então, portanto, já que Deus é justo e essa vida é injusta, essa vida não pode ser tudo que existe. And so, therefore, there must be an afterlife where the just God corrects the unjust that happens in this life. Então, deve haver uma pós-vida para o que acontece com os injustos nessa vida. The last argument from reason is probably the simplest, and it's based on God's love. O último argumento da razão, provavelmente mais simples, e é baseado no amor de Deus. And the premise here is that if you love someone, you will not kill them. E a premissa é que se você ama alguém, você não vai matá-lo. And since God is love, E já que Deus é amor, he would not kill us, but he would give us life. ele não nos mataria, mas nos daria vida. Now we'll move to the strongest arguments for the afterlife, and that is from experience. Agora vamos seguir para os argumentos mais fortes da vida após a morte, que são os argumentos de experiência. Okay? The first one is from ultimate justice. O primeiro vem da justiça final. And this begins with the belief that ultimately justice will be done. E isso vem com a crença de que, em última análise, a justiça será feita. And borrowing from the argument in reason, life is unjust on the short term. E emprestado do argumento da razão, a vida é injusta no seu curto prazo. Therefore, if ultimate justice is to be achieved, there has to be an afterlife. Então, para que essa última justiça final seja alcançada, deve haver uma vida após a morte. The second argument is based on the meaning of life. O segundo argumento é baseado no significado da vida. The a priori statement here is that if life ends in annihilation, then it's not worth living, it's completely meaningless. Então, a premissa aqui é se a vida termina em uma aniquilação, então não vale a pena viver ela, sem sentido. Therefore, life must have an end that is worth living, that makes it meaningful. Então, portanto, a vida deve ter um fim que vale a pena, que tenha um significado. Therefore, life cannot end in final annihilation, so there must be an afterlife. Portanto, a vida não pode terminar em uma aniquilação final, portanto, deve haver uma vida após a morte. The next argument comes from the German word for longing, Sehnsucht. O terceiro vem da palavra alemã para saudade, que é Sehnsucht. Every natural desire has a real object. Todo desejo natural tem um objeto real. And there is a desire within every human that nothing in this life can satisfy. E há um desejo em todo humano que nada nessa vida pode satisfazer. Therefore, the object of that ultimate desire must exist, and it exists in the afterlife. Portanto, o objeto desse desejo deve existir, que é a vida após a morte. The next to the last argument is based on presence. O próximo é baseado na presença. Okay? The presence of a subject transcends that of an object. A presença de um sujeito transcende a de um objeto. And it does not die when the object is removed. E não morre quando o objeto é removido. Therefore, the presence of a subject transcends that of an object. Portanto, a presença de um sujeito transcende a de um objeto. Therefore, the subject does not die. Portanto, o sujeito não morre. And in this argument, the subject is the soul.
Nesse argumento, o sujeito é a alma and the object is the material body. e o objeto é o corpo material. The last argument from experience is based upon Jesus' resurrection. O último argumento, baseado na experiência, é baseado na ressurreição de Jesus. Jesus was a human and he lived on this earth. Jesus era humano e viveu nessa terra. Jesus died on the cross, Jesus morreu na cruz, but he returned to life and was seen by hundreds of witnesses and did not die again. Jesus voltou à vida e foi visto por centenas de testemunhas e não morreu novamente. Therefore, the afterlife exists. Portanto, a vida após a morte existe. Okay? Questions on the arguments for the afterlife? Perguntas sobre o argumentos do pós-vida? Again, the weak ones I wouldn't be too concerned about, but I would pay attention. This is not for the exam. I'm just saying in your real life, I would pay attention to the strong ones and the strongest. De novo, os mais fracos, eles não são assim tão sólidos, mas eu diria para vocês prestarem bastante atenção nos fortes e nos mais fortes, não pela prova, mas pela vida real mesmo, no dia a dia, de ser preciso. É o que faz mais sentido para nós cristãos, né? Agora, doutor Derek, eu queria só Sim, mais, sim. mais alguns esclarecimentos. Deixa eu levantar aí, né? I can still hear you. Keep going. Ele ainda consegue te ouvir, pode falar. Pronto, pronto. Ele foi fazer um exercíciozinho, né? Mas tudo bem, eu vou fazer aqui a pergunta. Olha, a questão da continuidade da vida a- após a morte da alma do cristão, tanto do cristão quanto do não cristão. E eu defendo a continuidade com base ali em Lucas, né? Algumas pessoas dizem que é parábola, mas a maioria dos teólogos, pelo menos, dizem que ali não se refere necessariamente a uma parábola, ali não tem os elementos constitutivos de uma parábola. Mas, por exemplo, em vários outros textos da Bíblia, eu digo isso porque há pouco mais de um ano, como eu era da Assembleia, nós utilizávamos uma lição, porque eu não estou mais na Assembleia, entendeu? Mas quando eu estava, utilizávamos a lição da CPAD. Aí teve uma lição que falava sobre morte, né? Sobre morte. Aí o conteúdo da lição, para mim, foi um conteúdo, de certa forma, um pouco raso, porque ele não entrou em alguns detalhes. Aí eu decidi, Vitor, só um minutinho. sim, Vitor, oi, estou ouvindo. deixa eu te interromper. Você deu uma travada para mim nessa última parte. Eu só ouvi até a lição sobre morte. Pronto, vamos lá. Então, a CPAD, ela usava não, ela ainda tem essas lições bíblicas que elas fazem trimestralmente, onde elas abordam diversos assuntos. E um desses assuntos era justamente a morte. Como eu achei o conteúdo um pouco bem superficial, porque falava só de esperança, né? Falava, ó, o crente ele vai ressuscitar, então a gente tem que ter esperança nas tribulações e tal. Então eu reformulei um pouco e fui justamente para esse sentido, de continuidade da vida após a morte. O que que acontece? Quando a gente fecha os olhos aqui, os nossos olhos eles já abrem na eternidade. Então a gente não vai defender, é claro, o sono da alma, que inclusive é uma doutrina que as Assembleias de Deus ela não defendem, né? A doutrina do sono da alma, como acho que, salvo engano, os adventistas. Para eles, quando a pessoa ela morre, ela sai dessa vida, a alma dela fica no esquecimento, né? Ela fica ali dormindo, esperando o momento da ressurreição. Então, eu queria saber, nesse caso, qual o posicionamento do Dr. Derek em relação a essa questão aqui, se a gente continua mesmo, de certa forma, defendendo esse pressuposto, ou se tem alguma outra chave para entender dessa forma, ou até mesmo o que é que o senhor acha ali de Lucas, né? Quando Cristo fala ali do rico e de Lázaro.
se a gente pode tomar ali como sentido literal de que a gente morre aqui, já está no seio de Abraão, e o incrédulo que teve uma vida pregressa, totalmente distante de Cristo e do Evangelho, se ele já está em tormentos mesmo. So his question is about the continuation of soul in the afterlife. So he defends the continuation of soul based on Luke, that some people call a parable, but in various other texts from the Bible, he has the same perspective. He said he once had a class about death when he was in another church. He was from the assembly before, and the class there was mostly about superficial, like having hope as Christians for the afterlife. So he didn't get very deep into what it would be or how it would be. That's why he has some questions about it. So he took for himself to believe on the continuation of soul. Like, so when we close our eyes here, when we open again, we are already in eternity. So he wouldn't defend the soul sleeping, like it's waiting for the resurrection. That when we die, the soul like goes to sleep until he waits to be resurrected. So he would like to know your opinion about it. Like if we can defend, like when in Luke, Christ talks about the rich and Lazarus. If when we die, the moment we open our eyes again, we will be in the eternity, or if it's in the literal sense, or your opinion about the soul sleeping point of view as well. Okay. That was a 6-minute question. Essa foi uma pergunta de 6 minutos. Okay. Long question. Okay. Uma longa pergunta. It takes some time. I'm trying to think I'm going to answer that question in the next section, and I don't see it, so I'm going to go ahead and answer it now. Tô tentando pensar se eu vou responder essa pergunta na próxima sessão a seguir, mas acho que não, então eu vou responder. There are 3 places that the soul can go once it leaves the earth. Há 3 lugares onde uma alma pode ir quando sai da Terra. Prior to the resurrection of Christ, every person that died, their soul went to the land of the dead, which is called Sheol. Antes da ressurreição de Cristo, toda alma que morria na Terra ia para a Terra dos Mortos, que era a Sheol. There were various levels of existence in Sheol, kind of similar to the varied levels of existence on earth. Some were better than others, some were worse than others. Haviam vários tipos de existência nessa Terra, assim como existem vários tipos de existência na Terra aqui, algumas melhores, outras piores. When Christ was in the tomb awaiting his resurrection, quando Cristo estava na tumba esperando pela ressurreição, he went to the land of Sheol and gathered all of those who died in faith. Ele juntou todos aqueles que morreram em fé. And he gathered their souls in order to take them to heaven, the throne room of God. Ele juntou suas almas na terra de Seul para levar até o trono de Deus. Those who did not die in faith, their souls remained in Sheol. Aqueles que não morreram em fé, suas almas permaneceram em Seul. After the resurrection of Christ and his ascension, depois da ressurreição de Cristo e sua ascensão, all of those who die and are in faith, meaning they have a regenerated spirit, todos aqueles que morreram e estavam em fé, significando que tinham um espírito regenerado, their spirits go to the same place in heaven, the throne room of God. E seus espíritos vão para o mesmo lugar nos céus, que é a sala do trono de Deus. Those who die apart from faith in Christ, their souls still go to Sheol, the land of the dead. Aqueles que não morrem na fé, suas almas ainda vão para a terra dos mortos. At the resurrection,
both the souls in Sheol and the souls in heaven are reunited with their earthly bodies. E na ressurreição, no arrebatamento, tanto as almas que morreram em fé, quanto as almas em Seol, na terra dos mortos, serão reunidas. Then, at the judgment, the great white throne judgment, Então, no julgamento, no julgamento do grande trono branco, which is after the 1,000-year reign of Christ, que é depois do reino de 1000 anos de Cristo, and it is after the final battle between Satan and all of his followers and Christ. que é depois da batalha final entre Satanás e todos os seus seguidores e Cristo. Those who are in Christ will remain on earth in the New Jerusalem and the new earth. Aqueles que estão em fé vão permanecer na terra, na Nova Jerusalém, que foi formada. Satan and his defeated angels or demons and those who followed him will be sentenced to the lake of fire, both body and soul. E Satanás e os seus demônios e seus seguidores serão enviados para o lago de fogo, tanto seus corpos quanto alma. The end. Fim. Okay. I think we're good. Yeah, so I tend to not give an opinion on other people's beliefs. I only tell you what I believe to be true from Scripture about the topic. Eu tento não dar uma opinião sobre as crenças de outras pessoas. Eu só digo o que eu acredito ser verdade sobre o Apocalipse, que está na Escritura. But there are many, many, many churches and Christians who are confused about that. Mas há muitos cristãos e igrejas confusos sobre isso. Right now, what we know as the lake of fire, it is completely empty at this moment. O que nós sabemos é que o Lago de Fogo está completamente vazio nesse momento, Because the judgment has not happened. porque o julgamento ainda não aconteceu. So every soul either goes to heaven if they are regenerated, and they go to Sheol if they are not. Porque cada alma vai para o céu se regenerada e para Seol se não for. And there isn't one thread of biblical evidence to the contrary of that. Not one. E não há nem um pouquinho de evidência bíblica do contrário disso. Não tem. And as Revelation explains to us, the ultimate destination of redeemed humanity is right here on the redeemed earth. E que a única redenção da humanidade é a redenção que acontece aqui na Terra. All right, good questions. Let's take a break, a 10-minute break. Let me stretch my back out. Então, boas perguntas. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos para dar uma esticada. And then we will look at theories and arguments for heaven and hell when we come back. E vamos olhar para teorias de argumentos para céu e inferno quando voltarmos. I just want to make a brief announcement or advertisement for our doctoral program. Queria só fazer um breve anúncio ou mais uma propaganda do nosso programa de doutorado. I know that several of you are probably going to complete your MDiv requirements next semester, not this one, but the next one. Eu sei que muitos de vocês, se não a maioria, vai cumprir os requisitos, não nesse semestre, mas talvez no próximo. And that means that you would be eligible, if you so desired, to apply for the doctoral program next January.
O que significa que vocês estarão elegíveis, se assim desejarem, a aplicarem para o programa de doutorado no ano que vem. So if you're interested in that, you'll need to look at the requirements and whatnot on both Edabobby and also on the seminary's website. E se vocês quiserem mais informações sobre isso, vão encontrar no site do ETBAB ou no site do seminário. This is the first semester that we've offered that, and we currently have 4 students in that program. Nós oferecemos a abertura a cada semestre e no momento temos 4 alunos. So hopefully I will see some of you in the years to come. Então eu espero ver alguns de vocês nos próximos anos. All right, let's look now at the issue of heaven. Então vamos olhar agora para a questão do céu. There are different alternative theories to heaven. Há diferentes teorias alternativas para o céu. And I want to just briefly mention 7 of them as we begin. Eu quero brevemente mencionar 7 deles antes de começarmos. The first one is atheistic materialism. A primeira é o materialismo ateísta. And it's very closely related to the materialistic view of the afterlife. E é similarmente próxima da visão materialista da vida após a morte. This theory says there is no God, there is no image of God, Essa teoria diz que não há Deus, nenhuma imagem de Deus, and that we are nothing more than material organisms, e que nós somos nada mais do que organismos materiais. and therefore when we die, we stay dead, and there's no heaven. Portanto, quando morremos, continuamos mortos e, portanto, não há céu. The second alternative theory to heaven is based on a compassionless God. A segunda alternativa ao céu é Deus baseado num Deus sem compaixão. Unlike the atheistic materialism view, the compassionless God says, yes, God does exist. E ao contrário ao materialismo ateísta, o Deus sem compaixão diz que sim, Deus existe, But he doesn't love us enough to save us from death. mas que ele não nos ama o suficiente para nos salvar da morte. And so therefore there is no life after death and there's no heaven. E, portanto, não há vida após a morte e, portanto, não há céu. The third argument is based upon skepticism, O terceiro argumento é baseado no ceticismo. and that says nobody really knows what happens after death, so why waste time thinking about a heaven? E ela é baseada em dizer que ninguém realmente sabe o que acontece depois da morte, então por que dizer que há um céu? Ficar pensando sobre o céu. The fourth one is called ancient paganism, Um quarto é chamado de paganismo antigo. and in this alternative view to heaven, basically when you die, we shed our bodies and we roam the earth as ghosts forevermore. Basicamente, essa teoria diz que nós nos livramos dos nossos corpos e ocupamos a Terra como fantasmas para sempre. The fifth theory is Platonism. A quinta teoria é o platonismo. The body dies, but the soul continues to live on forever. Que o corpo morre, mas a alma continua a viver para sempre. The sixth one is pantheism, which was related to that same theory in the afterlife. Depois vem o panteísmo, que é relacionado à mesma teoria na vida após a morte. And so if we die or shed these physical bodies, we descend into the universal essence of all things. Quando morremos, nós rescindimos a essência de todas as coisas. We no longer need a physical body to perceive the universe around us. Nós não mais precisamos de um corpo físico para perceber o mundo ao nosso redor. So we are still in the same existence, but only a different perception. Então nós ainda estamos na mesma existência, mas numa percepção diferente. And that existence does not require a heaven.
E essa existência não requer um céu. And the other anti-theory against heaven is reincarnation. E uma outra teoria ao céu é a reencarnação. So as we are reincarnated over and over again, we simply never leave this existence. E enquanto reencarnamos de novo, nós nunca saímos dessa existência. And therefore there is no need for heaven. E, portanto, não há necessidade de um céu. Now, I want to address a few arguments specifically against reincarnation. Eu quero abordar alguns argumentos específicos sobre a reencarnação. Because that seems the one that most of the Eastern religions cling to. Porque essa parece ser a que a maioria das religiões orientais se seguram. The first argument against reincarnation is that Scripture completely contradicts it. O principal argumento de que contra a reencarnação é que as escrituras explicitamente contradizem isso. Second, all Orthodox churches contradict it. Todas as igrejas ortodoxas contradizem. And belief in reincarnation actually defrauds the divinity of Christ. E acreditar na reencarnação, na verdade, ela toma como fraude a divindade de Cristo. And what it does, it implies that God has made us prisoners of our bodies. E ela implica que Deus nos fez prisioneiros dos nossos próprios corpos. Another argument against reincarnation is that psychology and common sense contradict it. Aí o próximo é que a psicologia e bom senso contradizem. Because reincarnation just reduces the role of the body to nothing more than a prison cell. Porque basicamente reduz o papel do corpo para nada mais do que uma cela de prisão. In reincarnation, the sin is the fault of this body and not the fault of the soul. Na reencarnação, o pecado se torna culpa do corpo e não da alma. Now, there are many who believe that reincarnation serves the purpose of a continual learning pattern. Há muitos que acreditam que a reencarnação é de um aprendizado contínuo. But again, common sense and basic psychology disagrees with that completely. Mas é claro que o senso comum e a psicologia básica discordam dessa visão. Some people believe in reincarnation because they say they remember things from past lives. Muitas pessoas acreditam na reencarnação porque elas se lembram de coisas de vidas passadas. But many of those things can be explained by mental telepathy. Mas muitas dessas coisas podem ser explicadas com telepatia mental, demon possession, possessão demoníaca, or even the souls of dead humans speaking to the person. Ou até mesmo almas de humanos mortos falando com a pessoa. And that's only if those remembrances are true at all, which most of them cannot be verified. E isso se essas lembranças forem verdadeiras, o que não pode ser verificado. And the last argument against it is that reincarnation doesn't have a reason and it doesn't serve a purpose. E o último é que a reencarnação ela não tem um motivo e ela não serve um propósito. It's just a never-ending cycle that goes on and on and on and on. É apenas um ciclo sem fim que vai e continua e continua. So, what is the purpose for life on Earth? Desculpa. Olivia, pode só voltar um pouquinho a tela, só para confirmar aqui. You good? Ok, obrigado. Obrigado. Good night. Thanks. So there is a purpose. There are purposes for life on earth and heaven both being in existence. Então há propósitos para a vida na terra e no céu ambos existirem. So the reason that we are on earth awaiting heaven is that it gives us the opportunity to understand God. E o motivo pelo qual nós estamos na terra esperando o céu é que nos dá a oportunidade de entender Deus.
It also provides us an opportunity to love him even though we cannot see him. E também nos provê a oportunidade de amá-lo, mesmo não podendo vê-lo. It gives us the purpose, or it gives us the opportunity so that we can understand others and be sensitive to them. E também nos dá a oportunidade de entender outros e ser sensíveis a eles. And that we can display genuine, unconditional love for them. E que possamos demonstrar amor genuíno com eles. Along those same lines, life on earth allows us to understand who we are. Nessa mesma linha, a vida na Terra nos permite entender quem nós somos And to be able to love ourselves for who we are. e ser capazes de amar a nós mesmos por quem somos. Okay? So the purposes on life are based on two things, understanding and loving. Então, o propósito na vida é baseado em duas coisas: entender e amar, Understanding and loving God, entender e amar a Deus, understanding and loving others, entender e amar aos outros, and understanding and loving yourself. e entender e amar a si mesmo. Okay? Any questions on the arguments for the existence of heaven? Alguma pergunta sobre os argumentos da existência do céu? Now, this part of the lecture isn't meant to describe the essence of heaven, but just the apologetic argument for heaven's existence. Então, essa parte da aula ela não é para falar sobre o aspecto do céu, como ele é, mas sim sobre os argumentos da existência dele. All right, no questions? Okay. Tem perguntas? See? Let's move on to the last topic for tonight, and that's the topic of hell. Ok, vamos seguir para o nosso último tópico da noite, que é sobre o inferno. Again, there are many different translations for the word hell. Ok, de novo, tem muitas diferentes traduções para a palavra inferno. Hell can refer to the land, Sheol, the land of the dead. Inferno pode se referenciar a Seul, que é a terra dos mortos. It sometimes is referred to as the abyss or the bottomless pit. Também às vezes é referenciado como abismo ou abismo sem fim. But it is most appropriately referred to as the lake of fire. Mas é mais apropriadamente referido como ao lago de fogo. But the very basic definition of hell is that it is the absence of heaven. Agora, a definição mais básica do inferno é que é a ausência do céu. It is the absence of righteousness and holiness. É a ausência da justiça e da santidade. It is the absence of love and forgiveness. É a ausência do amor e do perdão. It is the absence of mercy and grace. A ausência da misericórdia e da graça. So when we're talking about, or when we're arguing for the existence of hell, there are 10 basic issues that we will address. Então, quando nós estamos falando sobre os argumentos sobre o inferno, há 10 pontos que precisamos falar sobre. Ok? I'm here. Okay, I'm not sure if your last part went through, because I didn't hear it. Ok. Alright. Então, quando falamos sobre o inferno, há 10 pontos que nós precisamos falar sobre. The first one is, if hell does not exist, then the Bible is false and the church is teaching lies. O primeiro aqui, se o inferno não existe, então a Bíblia é falsa e a igreja está ensinando mentiras. Which it also means that Jesus is a liar because he often spoke about hell. O que também significa que Jesus é um mentiroso porque ele frequentemente falava sobre isso. Another issue is if a person denies the existence of hell because it's ugly. Uma outra coisa é que se alguém nega a existência do inferno porque é feio, and they simply don't like it, e eles simplesmente não gostam, they can apply that denial to any biblical doctrine that they don't like or agree with.
Então, eles podem aplicar essa negação a qualquer doutrina bíblica que eles não gostam ou concordam. There's also a practical issue in that if hell does not exist, then the choices we make on earth are not important at all. Também há uma implicância prática que é, se o inferno não existe, então nossas escolhas na Terra não têm importância nenhuma. Also, if everybody just goes to heaven because there's no hell, then there really isn't free will in humanity. Então, se todo mundo for para o céu, porque não existe inferno, não há de fato livre-arbítrio. Now, most of the Eastern religions teach that hell does not exist. Agora, a maioria das religiões orientais, elas não ensinam que o inferno exista. And the lack of hell's existence is based on that there's no absolute morality and there's no tension between good and evil. E o motivo de falar que o inferno não existe é porque não há a moralidade absoluta e essa divisão entre bem e mal. And this next issue is important because a lot of people reject Christ based on their opinion of this issue. E agora, o próximo ponto ele é importante porque muitas pessoas rejeitam a Cristo porque elas têm problemas com esse ponto. So if a person believes there's no such thing as hell, Então, se uma pessoa acredita que não existe inferno, then they say, well, salvation's not necessary and Jesus is nothing more than a good teacher. então a salvação não é necessária e Jesus não é nada mais do que um bom professor. And I don't need him as a savior because there's no hell for me to be sent to. E eu não preciso dele como salvador porque não há inferno para eu ser enviado. There will be others that take that a step further Há alguns que levam isso ainda mais adiante. and say, well, I don't believe that hell exists, and so therefore there's no need for any religion of any kind. Eu não acredito que o inferno exista, então não há necessidade de nenhuma religião, de nenhum tipo. But if there's no hell, Mas se não há inferno, then salvation is not necessary, então a salvação não é necessária and there would have been no reason for Jesus to come to earth. então não haveria necessidade de Jesus ser vindo à Terra. And so all of these issues come to the final statement Então todas essas questões vêm para essa afirmação final. that if there's no reason to believe in hell, then there's no reason to believe in the love of God. Se não há motivo para acreditar no inferno, então não há motivo para acreditar no amor de Deus. Now, those are the issues that are mostly talked about when talking about the existence of hell. Então essas são as questões que nós comumente falamos quando discutimos o tópico do inferno. But there are also some misunderstandings about hell that even some Christians have. Mas também há alguns mal entendidos sobre o inferno que até mesmo alguns cristãos têm. Universalists believe that the salvation of humanity is universal and therefore hell does not exist. Muitas vezes se acredita que a salvação é universal, portanto o inferno não existe. Materialists believe that the only hell that exists is the hell that's in this life. O materialismo acredita que o único inferno que existe é o inferno que existe nessa vida. Then there are our Catholic brothers and sisters who say that hell is purgatory and purgatory is hell. E também há os nossos irmãos e irmãs católicos que acreditam que o inferno é um purgatório e o purgatório é o inferno. The annihilists believe that hell is not a place of suffering, it's the complete annihilation of the soul. Os anarquistas, eles acreditam que o inferno não é de fato um lugar de sofrimento, mas representa a aniquilação da alma. And just like reincarnation did not need the existence of heaven, it doesn't need the existence of hell either.
E assim como a reencarnação não precisava da existência do céu, ela também não precisa da existência do inferno. Then there are those who think that hell is not a permanent place, but it's temporary. E há aqueles que acreditam que o inferno não é um lugar temporário. Okay? There are some who believe that hell is empty Alguns que acreditam que o inferno está vazio and will remain so. e permanecerá assim. There are others who believe that hell is a limbo place. It's where unsaved babies go until they're redeemed. Alguns que acreditam que o inferno é um limbo, com um lugar onde os bebês não salvos vão até serem salvos. Then some people believe that hell exists because God's hateful and he's vengeful and he's angry with humanity. E há aqueles que acreditam que o inferno só existe porque Deus é odioso, vingativo e está zangado com a humanidade. Some people wrongly believe that hell is forced on us rather than it being a choice that we make. Alguns que acreditam que o inferno é algo forçado em nós, ao invés de ser uma escolha que fazemos. And as we talked about in the last hour, people in hell will exist in the same form that we know them to have now. E como nós temos falando pela essa aula, as pessoas no inferno vão existir da mesma forma que elas existem agora. It will consist of those who rejected Christ, and they will be in their resurrected body hell forever. E consistem naqueles que rejeitaram a Cristo e vão habitar nos seus corpos ressurretos. Some people think that hell exists only because heaven does. Alguns que acreditam que o inferno só existe porque o céu existe. There are some who believe that hell is the result of ultimate justice and it has nothing to do with love. Há aqueles que acreditam que o inferno é o resultado da justiça final e não tem nada a ver com o amor. And then we have the hyper Calvinists who hold a strict understanding of predestination. Nós temos os hipercalvinistas que têm uma visão estrita da destinação. And they believe that some people are destined to hell from birth. E acreditam que algumas pessoas estão destinadas ao inferno desde o nascimento. Okay? But there are three things that hell actually is. Mas há três coisas que o inferno na verdade é. First of all, hell is the place of punishment for sinners who rejected Christ. Em primeiro lugar, é o lugar de punição para aqueles que rejeitam a Cristo. Second, hell is a painful place for those who reject God. Em segundo, o inferno é um lugar doloroso para aqueles que rejeitam a Deus. And third, hell is privation from God, meaning they are separated from his kindness and love. E em terceiro, é a privação de Deus, significando que eles estão separados de sua bondade e amor. Okay? And so I want to share with you at the last part here 7 reasons why we should believe in hell. E nessa última parte eu quero compartilhar com vocês 7 motivos para por que nós devemos acreditar no inferno. The most important one is that the Bible assures us that hell exists. A mais importante é que a Bíblia nos assegura que o inferno existe. Secondly, Christ tells us that hell exists. Segundo, Cristo nos diz que o inferno existe. The church, since its inception, has taught that hell exists. A igreja diz que ensina que o inferno existe. God's righteous justice demands that hell exists. A justiça de Deus exige que o inferno exista. The avoidance of God is what makes necessary the existence of hell. A fuga de Deus é o que faz com que a existência do inferno seja necessária. And hell is a result of humanity's free will to reject Christ. E o inferno é resultado da humanidade, do livre-arbítrio da humanidade que rejeitou a Cristo. And the last one is not as strong, but I believe it to be true. E o último não é tão forte, mas eu acredito ser verdade. Everyone, Christians and non-Christians alike, everyone naturally fears the existence of hell.
todos, cristãos ou não cristãos, temem a existência do inferno. All right. Questions on the apologetic approach to the existence of hell? Perguntas sobre a abordagem apologética sobre a existência do inferno? Lívia, tem como você voltar os slides um pouquinho, por favor? Até o slide que fala o anterior, esse aí. Muito obrigado. He just wanted me to go back the slide. Yeah, yeah, copy. Eu só queria deixar um comentário interessante que eu li. A Bíblia nos dá referência comprovadas de um povo que existe, de lugares que ela relata que até hoje a arqueologia, a história tem mostrado. Então, legal que Deus ele colocou num livro tudo que nós conhecemos hoje como real. Daí a pergunta, por que não acreditar quando ela coloca o céu e o inferno? Não devemos também acreditar, se ela já deu referências para acreditarmos em toda a Bíblia, né? Só um argumento. So he just wanted to say an interesting comment he's read once, Sure. that the Bible gives us reference of peoples that have existed, and we find archaeological proofs of things that are related on the Bible and referenced in the Bible. So why not? And he put on the Bible, God put on the Bible everything that we believe in today, and we saw that existed today. So why not believe on the existence of heaven and hell, since the Bible has been proven so often? So If the Bible is a book that you have to believe all of it or none of it. a Bíblia é o livro que você tem que acreditar nele todo ou em nada. And too much of humanity, they only want to believe pieces and parts that they like, and they want to not believe the parts they don't like. Mas muito da humanidade quer só acreditar nas coisas que eles gostam e não querem acreditar nas coisas que não gostam. So if you believe in salvation and you believe in heaven, then you have to believe in hell. That's right. Então, se você acredita na salvação e no céu, então você tem que acreditar no inferno. Ah, verdade. Obrigado, Lívia. Okay. All right. We have one more week for lectures. Nós temos mais uma semana de aulas. Next week, we're going to talk about the exclusivity of Christ. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a exclusividade de Cristo. Specifically, whether or not Jesus is the only way of salvation. Especificamente, se Jesus é ou não o único caminho de salvação. And then we're going to look at the relationship between Christianity and other religions. E depois vamos olhar sobre a relação entre cristianismo e outras religiões. And then that will conclude all of our information for this course. E essa vai concluir a parte de informações sobre esse curso. So hopefully you are reviewing your notes each week in preparation for the exam. Então, espero que estejam revisando suas anotações a cada semana para preparar-se para os exames. And that will be the last week of class. It'll be a 40-question multiple choice exam. Esse vai ser na nossa última semana de aulas. Vai ser uma prova de 40 perguntas de múltipla escolha. And it will be during the normal class time. E vai ser durante o período de aulas. Okay? It's okay, Maurice. Como? He said it's okay. It's easy. Okay. I like that. All right. So if someone would like to close us in prayer, we'll conclude our class for this evening. Então, se alguém puder encerrar em oração, vamos encerrar a aula de hoje. Posso orar? Obrigada. Senhor, nós te louvamos uma vez mais por essa oportunidade concedida e nós glorificamos o teu nome por ter enviado Jesus Cristo, nosso Senhor,
para morrer em nosso lugar e nos dar a nossa salvação, que ela é eterna e ela está reservada e guardada no Senhor. Obrigado por essa aula de hoje, que o Senhor nos faça crescer em fé no seu Filho, Jesus Cristo, e que, através de nós, também outras pessoas, pelo Espírito Santo de Deus, possa conhecer a verdade do Evangelho, arrepender dos seus pecados e viver uma vida de obediência ao Senhor Jesus e à tua palavra. É isso que nós oramos hoje, nos dá um bom restante de semana e que possamos nos encontrar novamente, seja na quinta ou na semana que vem. Nós oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite.